Estou em live hoje no programa Entre a Gente. Que felicidade estar aqui. Mais uma semana, hein? Semana 4 do programa Entre a Gente. Um programa que é só entre a gente, tá? É só entre mim e você, entre você e entre mim. E entre os meus super convidados, André Ladislau, Dr. Narden Souza. Gente, eu tô tão feliz com esse programa. Eu já vou começando convidando eles aqui. Mas primeiro eu vou colocar minha música, que eu tenho música. Gente, sejam muito bem-vindos, boa noite. Boa noite pra você que tá chegando. Que Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo a estar aqui, a compartilhar essa live Entre a Gente. Programa semanal às 19 horas aqui no Instagram. Junto com grandes nomes, André Ladislau, uma das maiores psicanalistas brasileiras, Dr. Narden Souza, um dos maiores advogados, especialista em estelionato emocional, sentimental. Estamos aqui trazendo grandes temas para vocês, porque o lema é o melhor ano da minha vida. Olha só, o melhor ano da minha vida. Aí o segundo lema é qual? O novo tempo é agora. E também chega, né? De deixar pra lá, vamos denunciar para nossa comunidade aquilo que precisa ser denunciado. E vamos falar aquilo que precisa ser falado, com muita verdade, clareza de comunicação, clareza de propósito. Eu já convido a todos vocês aí compartilhando essa live, assim como eu estou fazendo, porque aqui a gente fala, a gente pede para nossa família aqui e nós fazemos. E acima de tudo é isso, né? Você falar, pedir e acontecer, porque estamos juntos. Então já tô aqui, ó, convidando os meus super pessoas que fazem esse programa comigo. O que seria esse programa sem eles, né? Então o Cal Silvia já tá aqui, Fabiana, Socorro, chegando aqui também. Olha só, eles. Oi, boa noite. Olá, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor Narden, boa noite, Jordana. Galera, boa noite, mais uma vez aqui toda terça, show de bola. Firme e forte, estamos aqui, né? E quero começar o programa de hoje, gente, o nosso tema que é vitimismo manipulador. Só fazendo uma recapitulação. A primeira live que nós fizemos está no meu feed, tá bom? A primeira live foi sobre relacionamentos tóxicos. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. All my American friends, all my friends don't speak Portuguese. This live tonight it's just in Portuguese. You talking about some advice, very, very important to us. And I really expected one day I can do this in English. Very, very soon, I promise to you. And tonight, please feel free for stay with me, with us, with Andrea and with Dr. Narden to talking about the subject. It's very, very important for every community anywhere. Gente, sejam muito bem-vindos, todo mundo aqui. Eu já vou pedir para vocês compartilhando essa live de caráter super importante. O Rafael tá aqui, Juliana tá aqui, o Cal Silver, Keri Canecas, várias pessoas que eu amo. Mais uma vez eu vou falar, por favor, compartilhem a live, compartilhem esse programa. É de caráter muito importante. Você pode, às vezes, não sofrer ser vítima de uma pessoa de estelionato emocional, sentimental, de um mitomaníaco, ou você pode não estar num relacionamento tóxico, abusivo, ou pode, às vezes, não conhecer um vitimista manipulador. Mas sempre tem alguém que a gente pode ajudar, sempre tem alguém que a gente possa fazer essa ponte, sempre tem alguém que vai vir conversar com você e você fala, nossa, lembrei daquela live. Peraí, deixa eu passar para você. É isso que esse canal de comunicação quer fazer para você que está assistindo aqui. É isso que esse Instagram é feito, é isso que a minha história é feita, de ser luz, de ser ponte e trazer para vocês a maior informação com os maiores profissionais que existem. E para mim, na área de psicanálise, uma das maiores psicanalistas que existe sobre principalmente esse assunto de relacionamento, de cuidado, de ser humanizada, é a André Ladislau, e um advogado super competente, que tem feito história, que tem cuidado, ele com o time dele, com todo afinco de vários casos muito importantes que toca a alma das pessoas. A Andrea sempre fala, né, que o território mais sagrado que a gente tem é o nosso coração, é a nossa alma. Então, o Dr. Narden e a equipe dele, eles são humanizados. Então, se você conhece pessoas que sofrem com vitimismo manipulador, se você
conhece pessoas, ou pode ser até você, alguém da sua casa, que sofre através de pessoas que não são tão legais assim, fica nessa live, compartilha essa live, porque esse programa Entre a Gente é para trazer informação e esclarecimento. André Ladislau, muito boa noite. Doutor Narden Souza, muito boa noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez, mais uma terça de informação, mais uma terça de carinho, e é o que você falou, Jordana. O nosso objetivo aqui é levar informação e autoconhecimento. Conhecimento para que as pessoas consigam se blindar de situações difíceis e de situações que possam gerar muito mais transtornos, neuroses, e que às vezes as pessoas podem se afundar, olhando pelo meu lado, né, psicologicamente, e o quanto antes eu puder ter conhecimento para evitar isso é importante. Então eu acho que é isso, são medidas preventivas para ajudar as pessoas. Muito boa noite, André. André, são mais de 15 anos nessa área, nessa esfera de psicanálise, ajudando pessoas mentalmente e salvando vidas, né? É isso aí, trabalhando o inconsciente. Sabe por quê, Jordana? Porque aqui, ó, a mente é muito poderosa. Se a gente souber trabalhar e gerenciar as emoções, a gente consegue muita coisa. Doutor Narden Souza, segunda participação do senhor aqui, agora não tem jeito, agora já fisgamos o senhor aqui para audiência. Ganhei uma cadeira não aqui. Já é cadeira cativa aqui no nosso, né, Andréia? Do nosso Entre a Gente, já ficou Entre a Gente mesmo. Doutor Narden, conta pra gente, dentro da advocacia, a expertise que o senhor tem, a equipe do senhor, e como o senhor tem ajudado a salvar tantos homens, tantas mulheres que têm caído em golpes, e principalmente nessa coisa de, deixa pra lá, porque não vai dar nada. Dá nada? Se não fizer nada, não vai dar nada. Dá nada. Com certeza. Mas assim, o escritório ele atua há 6 anos com causas relacionadas a estelionato sentimental, né? Estelionato emocional, estelionato afetivo, que no final é a mesma coisa, né? Só muda a nomenclatura. Mas em si é estelionato sentimental. E assim, o trabalho que o escritório desenvolve é um trabalho para fazer com que a pessoa renasça, né? A gente não quer simplesmente fazer com que ela recupere aquele valor que foi perdido. A gente quer fazer com que ela recupere a saúde mental dela, a vida dela de volta. A gente tem esse propósito. Então, assim, eu acredito que por isso o escritório ele tem um certo conhecimento que, assim, as pessoas procuram realmente a gente por conta disso, né? É aquele negócio. As pessoas vão falando um para o outro o trabalho que o escritório desenvolve. Então, isso acaba ajudando muitas pessoas e, consequentemente, isso que eu falei anteriormente, a gente salva vidas. O propósito também é esse. É salvar vidas, porque eu imagino que muitas pessoas... Eu sempre costumo falar assim, que eu sou advogada. Jordana, você é advogada. Eu falo, no Brasil, há anos atrás, com OAB e tudo, mas claro que eu não tenho maestria para falar de casos, e é isso que eu faço, como comunicadora, gente, como apresentadora. Eu tô vendo muitas pessoas falando, nossa, você está numa nova fase da sua vida, apresentando programa. Eu apresento programas de televisão desde 2016 nos Estados Unidos. Eu simplesmente parei um pouquinho por causa da pandemia, criei o curso Propósito Sem Limites, que a gente é assim, a gente quando vive o nosso propósito vai encontrando estratégias para servir a comunidade, e estão voltando realmente com tudo e com os melhores para trazer informação nesse projeto lindo que é o Entre a Gente. Quero agradecer muito, doutor Narden, a toda a sua missão, a tudo que o senhor faz. Quero agradecer muito, André, por estar comigo, a toda a sua missão, tudo que você faz. E aí as pessoas podem perguntar, Jordana, mas você está falando, o doutor Narden é especialista em estelionato sentimental, emocional, mas ele é especialista de várias coisas, gente. Quando a gente estuda direito, se forma em direito, né, doutor Narden? O senhor tem expertise em várias esferas, penais, cíveis, comerciais e tudo mais, né? Sim, com certeza. Só que, assim, a pessoa, na verdade, ela precisa, como é que eu posso dizer, subnichar, né? Ela não pode ser generalista, ela precisa se especializar. Caso contrário, o mercado vai engolir essa pessoa. Então, assim, a especialização faz com que ela vire uma referência. É isso. Vire uma referência. Inclusive, eu não posso falar canais aqui porque não estão patrocinando, mas, gente, a Andréia, tanto a Andréia quanto Dr. Narden, quanto a mim, já trabalhamos em grandes meios de comunicação, grandes canais, com entrevistas,
né, de visibilidade nacional, internacional. Então, vocês estão realmente Verdade. numa terça-feira com um canal de informação com grandes profissionais e competentíssimos e que sabem o que falam, viu? Então, ficar aqui ajuda a compartilhar essa live. Jordana, por que você tirou os comentários? Muito simples. Porque senão vocês não conseguem ver o rosto do Tornarden e não conseguem ver o rosto da Andrea. Então, e também sobre os casos aqui, gente, como estamos falando de casos psicológicos, o Dr. Nader vai trazer muito isso, a vergonha que muitas vezes a vítima tem de expor o seu caso. A Andrea vai trazer muito isso, o dano. Gente, como assim? A pessoa é tão inteligente, caiu num conto de vigário, caiu no canto da sereia. Existe, eu acredito, né? Eu li muito para trazer essa live para vocês, o quanto que a pessoa pode ficar muitas vezes com vergonha de falar da sua história. Com vergonha de falar, estou sofrendo uma manipulação do meu marido, do meu namorado, da minha namorada, da minha mãe, do meu pai, do meu tio, Estou sofrendo uma manipulação e tem algo estranho. Então é assim, ó, eu costumo falar sempre, se deu paz, faz. Se não deu paz ainda, vai encontrar. Se você está numa situação que você não tem paz em algum relacionamento, seja ele profissional, seja ele afetivo, seja ele de amizade, você tem que procurar um porquê, né? E começa na terapia, na psicologia, e daí, quem sabe, não chega nos tribunais. Eu vou começar então aqui. A Andrea tá aí, reconectou? Perfeito. O que é o vitimista? Eu vou pedir para alguém abaixar um pouquinho o volume, que tá dando eco. Provavelmente é a Andrea. Será que foi? Foi. Perfeito. O que é um vítima, um vitimismo manipulador? O que é? Então, vitimismo manipulador. A gente normalmente já se deparou, já encontrou com aquelas pessoas que se fazem de vítima. Às vezes eu tenho muito isso no meu consultório, que o paciente fala assim, ai, mas eu não dou conta de me relacionar com determinada pessoa, que se faz de vítima o tempo todo. Quando eu me faço de vítima, sem querer extrair nada do outro, sem querer levar vantagem em cima do outro, é somente se fazer de vítima. Agora, se eu me faço de vítima para ganhar e para levar vantagem, estou sendo um vitimista manipulador, que é aquele que trabalha suas ações, o seu comportamento, se fazendo de coitado, em benefício próprio, mas sempre muito bem intencionado. Sempre, na verdade, com essa ideia de que ele é muito bem intencionado. Então, assim, eu sou só um coitado, mas eu sou muito bem intencionado, não quero fazer mal para ninguém. Pelo contrário, tá tirando vantagem, tá extraindo do outro alguma coisa. Então, o vitimista manipulador, ele tá sempre criando uma teia de imunidade. Uma teia de imunidade para quê? Para se poupar dos julgamentos e se poupar das críticas. Então, o vitimista, ele faz muito isso, se coloca de cuidado para não ser julgado, coitado, para não ser julgado, para não ter os dedos apontados para ele, porque no fundo, ele quer levar algum tipo de vantagem. Então, esse é o vitimista manipulador. Seguindo aí, Jordana, na sequência dos assuntos que a gente tem trazido. Né? Isso. Tem uma conexão, né, entre o relacionamento tóxico, o mitomaníaco, que vive de mentiras, o estelionato sentimental, né, doutor? E o vitimista manipulador. Como que age esse vitimista? Doutor Nader? Posso ficar? O vitimista, ele sempre se coloca como se fosse um coitado. Pegando aqui um exemplo que possa até caracterizar, de fato, um estelionato. Não é de relacionamento, mas a gente pode pegar apenas para contextualizar. Alguém já viu uma situação que a pessoa está no sinal, se fazendo de vítima como cadeirante, e aí no final do dia ele pega, vai no cantinho e levanta e vai embora? Uhum. Ele se faz de vítima. Já ouvi muita história assim. Todos os dias. Todo mundo que passa ali dá um valor para ele, paga uma comida para ele, por quê? Porque ele está se fazendo de vítima, de coitadinho. Só que isso é estelionato. Isso é crime. Isso é estelionato. Entendeu? E casamentos também, que o marido ou a mulher fica
Sim, se fazendo de também, vítima, ou também. namorado, ou Se, pai, ou mãe, se, para tirar dinheiro. Isso também é sim, vitimismo manipulador? se obter vantagem ilícita, aí sim, tem que ser vantagem ilícita, né? Se ela oferir, se ela ultrapassar aquela boa-fé e oferir renda, né, ao seu benefício, do meu ponto de vista, sim, caracteriza crime. Mas também pode ser relacionado à esfera civil, né? A responsabilidade civil em si. Mas, do meu ponto de vista, é crime. E dentro dos relacionamentos humanos hoje na sociedade, como que age um vitimista, Andréia, no ponto de vista psicológico, assim, dentro de Então, relacionamentos, seja qual no, for, tá, gente? Trabalho, amizade, sim. relacionamento afetivo. Na verdade, Jordana, o vitimismo, ele é uma opção pessoal. Então, é uma escolha minha. Eu escolho me fazer de vítima em determinadas situações. Então, é uma escolha. Primeira coisa que eu acho que tem que deixar claro é isso, tá? Não existe um fundo de doença psicológica atrelada ao vitimismo manipulador. É mau Não. caratismo? Pode ser mau caratismo quando isso está caracterizado como o Dr. Narden falou. Por exemplo, a pessoa que está lá no sinal fazendo esse tipo de coisa, isso é mau caratismo. É usar de uma condição que não é real, fazer uso daquele sofrimento, eu vou falar aqui fantasiado, mas é mais ou menos isso. É uso do sofrimento para atrair os olhares e fazer com que as pessoas comecem a te beneficiar. Então, ele cria uma espécie de currículo muito bem montado a partir desse vitimismo, E tá? não é só Para poder... dinheiro, muitas vezes. Não, nem sempre é só dinheiro. Às vezes não é só dinheiro. Às vezes é para conseguir estar em determinados lugares. Às vezes tem a ver com status. Se faz de vítima para alcançar postos, principalmente do trabalho, tá? Às Sério? vezes, É, sim. eu já vi Pode bastante. falar, doutor Narden. Não, com Né, relação ao doutor Nardo? trabalho, eu já vi bastante. Bastante mesmo. As pessoas se fazem de vítimas, de coitadinhas, para o dono ou para algum gerente realmente fazer com que. Proteger. Isso, proteger e talvez colocar ele num certo patamar onde sequer a colocação dele seja possível, né? O que ele tem para apresentar como trabalho é muito baixo. Então, assim, por conta disso, a pessoa abraça ele e coloca ele naquele lugar. Então, deixa eu ver. O vitimismo é a mesma coisa que chantagem? Porque eu costumo sempre falar, gente, a gente não pode ser mimizento, que é aquela pessoa que, ai, eu nasci assim, né? A música Gabriela lá, vou morrer assim. Ai, a vida é difícil. Mas não é isso que a gente tá falando aqui. E, ó, se vocês que estão assistindo a live, gente, vocês tiverem alguma pergunta, eu só tirei os comentários para vocês verem melhor o rosto dos nossos apresentadores. Mas você pode escrever a sua pergunta, escreva aqui do ladinho do comentário que tá off, no ponto de interrogação, porque eu vou ler para você. Eu vou ler, tá bom? Eu vou ler. Claro que se você tiver vergonha ou de se expor, você pode ir no inbox. Muitas pessoas mandando inbox pro Dr. Narden, pra Andréia, para mim. Mas você pode escrever aqui que nós vamos responder no final, no finalzinho. Essa live vai durar 1 hora. Mas nós vamos responder no finalzinho os seus questionamentos, tá bom? Então a gente vai abrir para perguntas e para respostas, só escrever aqui nesse pontinho de interrogação. Então, o vitimismo que nós estamos falando aqui não é um vitimismo que, menino, para de fazer birra. Você fica reclamando o tempo todo. Para de reclamar do seu marido, da sua esposa, do trabalho. Não é esse vitimismo. É uma pessoa que se faz de vítima para ter uma vantagem sobre alguém ou algo, alguma situação. É isso. É chantagem? Então, a chantagem, como que caracteriza? Eu vou trazer a chantagem para o lado psicológico, tá? A chantagem emocional, ela tem sim características associativas ao vitimismo. Por quê? O chantagista, ele manipula a mente do outro, como eu falei, para obter vantagens, mas é muito assim, tá, não, tudo bem, se você não quiser fazer para mim, às vezes o namorado ou a namorada faz isso, né? Tudo bem, então vou terminar com você. Então não vou mais gostar de você. Isso é uma chantagem emocional, que é quando você está tentando manipular o outro para satisfazer seus próprios desejos. É uma chantagem pesada. Por quê? Você se coloca no papel
faz com que o outro se coloque no papel de culpado. Ai, acho melhor não fazer não, porque eu vou estar sendo ruim com ele. Acho melhor eu mudar a minha estratégia, porque eu vou estar ferindo o outro. Então, transfere e jorra no outro culpa, para que a outra pessoa se sinta culpada e não faça nada com ele. Então, isso é uma chantagem emocional. Isso é muito sério, Jordana, porque tem pessoas que se sentem prisioneiras do outro. Não conseguem tomar atitudes, não conseguem fazer nada, porque emocionalmente estão sendo manipuladas e chantageadas pelo outro. Nossa, doutor, dá um É. exemplo aqui pra gente na esfera que o senhor já viu aí. Extorsão. Tanta chantagem que acabou tendo uma extorsão. Extorsão também é crime. Entendeu? Como assim? Conta. É que, assim, dá um exemplo. Exemplifica pra gente aqui, pra gente ficar bem mais próximo da nossa realidade, né? Porque, igual eu falo, às vezes a pessoa que tá assistindo essa live, 350 pessoas aqui ao vivo, eu estou muito grata. Obrigada, gente. Continuem mandando mensagens aqui, que eu vou ler todas. Nós vamos ler todas para vocês, de vocês. Mas não consegue entender muito palpavelmente. Dá um exemplo pra gente, doutor. Como, por exemplo, quando alguém pede dinheiro, né? Quando alguém obtém algo sobre uma certa ameaça, tá? Ele faz uma certa ameaça muito forte para a pessoa, falando o seguinte: ou você, um exemplo, tá? Que já aconteceu, ou você assina esses cheques, ou você assina esse documento, ou eu vou quebrar a sua mão. Um exemplo, tá? Um exemplo assim bem drástico. Isso ocorre. É um exemplo. Mas isso é um vítima, gente. Isso para mim já é uma declaração de guerra, né? É uma chantagem então, por pressão isso, por pressão, né, doutor? mas isso acontece. E assim, vou te falar, acontece bastante. Não é uma vez, duas, três. Já recebi pessoas no escritório, casos até piores do que esse. Meu Deus. Só que assim, já é no fim do relacionamento, no fim do golpe. Entendeu? Aí tá prestes a ser descoberto. Às vezes, até mesmo o golpista, né? Ele já se declarou para a vítima que realmente ele aplicou aquele golpe. E aí o grande final dele assina esses cheques, assina essas folhas, assina esse documento, assina aquilo, e aí ele vai embora. Entendeu? Nesse tempo, ele ainda consegue praticar outros crimes. Entendi. E quais são os tipos de chantagem que existem, Andréia? Então, a gente tem a chantagem por pressão, que é esse exemplo aí que o Dr. Narden deu. A gente tem uma chantagem por distorção, é quando essa pessoa que está chantageando ou que está se vitimizando de um determinado processo, ela distorce os fatos para fazer com que o outro se sinta culpado. E aí ele fica usando essa culpa. Isso, normalmente, Jordana, inclusive trazendo isso para o lado psicanalítico, essa chantagem ou esse vitimismo por culpa é que mais drena a energia do outro. Então, porque a pessoa tenta inverter a situação de quem que está sendo a vítima mesmo. A vítima, exatamente. Quando ela percebe que ela está... Aí vamos levar lá, doutor Narden, para o estelionato sentimental? Normalmente, o estelionatário sentimental, a gente falou isso na outra live, só reforçando, quando ele percebe que ele está sendo descoberto, que a farsa está acabando, ele começa a arrumar meios de se fazer de vítima e começa a pegar pontos para jogar em cima da outra pessoa para tipo assim, ué, mas eu agi assim porque você me falou isso, eu sou assim porque você permitiu, eu sou assim porque você um dia lá atrás fez isso, isso e isso, aquilo comigo. Então é transferir uma culpa para a vítima, para a pessoa que realmente está sendo vítima daquela ação. Então é transferir essa culpa. E aí eu falei da questão da drenagem de energia. Drena a energia do outro, a ponto dessa pessoa começar a se sentir sugada e começar a achar que tudo realmente é culpa dela. Quantos pacientes eu já atendi e atendo até hoje no meu consultório que chegam para mim com uma bagagem de culpa gigantesca. Peraí, uma mala então deixa eu super entender, pesada. Eu sou essa, né? Deixa eu entender, então.
a pessoa, ela está numa relação, gente, mais uma vez, seja de trabalho, seja de amizade, seja dentro de casa, com Sim. pais, com padrasto, madrastas, amigos, relacionamento afetivo, né, todos os tipos de relacionamento aqui. E aí essa pessoa está sofrendo um abuso psicológico, um abuso financeiro, né? Porque tem uma pessoa na vida dela que está manipulando de algum jeito para tirar vantagens ou do trabalho, ou de dinheiro, ou de status, ou de promoção, ou seja o que for. E aí, essa outra pessoa que é um manipulador, uma vítima, que está sendo sustentado de alguma forma, está sendo nutrido de alguma forma por essa outra parte, ela ainda inverte a situação como se a outra pessoa fosse errada. Distorce tudo que a outra pessoa, tudo que fala, tudo que a outra pessoa faz, para sair como herói na história. Tipo, não, eu não faço isso, eu não fiz isso. Isso foi você que disse isso, foi você que fez isso. E dessa forma, começa a imputar no outro a dúvida, a própria culpa, a pessoa começa a se sentir confusa. Pensa, gente, será que eu estou exagerando? Será que quem aqui nunca se sentiu assim? De estar numa determinada situação, está se sentindo mal porque está sendo manipulado, mas começa a se questionar. Será que não sou eu que estou errada? Será que a culpa não é minha? Será que a culpa não é minha? Será que não fui eu que fiz isso e eu estou querendo jogar a culpa no outro? Então, assim, por que eu estou falando isso, Jordana? Porque isso é muito comum. Dr. Narder, provavelmente no escritório dele, deve receber pessoas com relatos parecidos. Sim, Eu com recebo certeza. isso muito no meu consultório, onde a pessoa sabe que tem alguma coisa errada, ela tem uma noção disso, mas essa manipulação ela é tão forte, essa chantagem emocional e o vitimismo do chantagista é tão forte que ela começa a se questionar e começa a desconfiar. Será que eu não estou sendo injusta? Ou injusto? Quando essa dúvida entra na mente da pessoa, ela começa a, muitas vezes, até ceder determinadas situações pelo medo de estar sendo injusto mesmo, tá? Porque ela entra num jogo psicológico, então, onde ela começa a virar um brinquedo, um fantoche da mão dessa outra pessoa. Exatamente. Aí, olhando para essa relação, Jordana, isso pode com o acontecer em casos de chantagista, assédios também, isso que a gente vê no trabalho, esse monte de coisa que está por aí nas mídias também, ou não? Pode, pode. E aí, o que eu falo com o paciente quando ele chega com essa história para mim, e aí eu começo a desvendar os mistérios, né, junto com ele, porque psicanálise é isso. É você trabalhar o inconsciente e começar a entender de que forma aquilo começou. A gente começa também a se perguntar quais são os ganhos inconscientes que você que está sendo vítima está tendo naquela situação. O que você ainda se permite estar preso nela? Vira um vício emocional, Andréia? Eu acho. Vira um vício emocional? Vira um vício emocional. Como Você droga, como que as pessoas, né? Dependência emocional. É uma dependência emocional que Uma dependência emocional. E aí, Jordana, vamos fazer aqui uma ligação, porque está tudo interligado. Uhum. Estelionato sentimental, a mitomania, porque ele mente para se fazer de vítima, né? O próprio vitimismo, as chantagens, está tudo dentro de um caldeirão. Exatamente. Que se você não tiver equilibrado emocionalmente, se você não se sentir seguro, se você não for uma pessoa forte, ciente do seu poder, do seu papel e do que você quer, você cai. Entendi. Aí acabou. E assim, eu posso cair, você pode cair, qualquer um. Doutor, me fala, e aí tem esse balaio de tudo junto, relacionamento tóxico que começa com um conto de fadas, ou dentro da casa, ou, né, ou no trabalho, e aí vem as mentiras do mitomaníaco, da mitomaníaca, vem o estelionatário, a estelionatária emocional, sentimental, que é isso que a gente está contando, gente. A gente está contando essa história esse mês entre a gente, para no próximo mês a gente mudar de história, mas tudo tem uma conexão.
tá? Nada que a gente faz aqui, que é entre a gente, não tem uma conexão. Por quê? Porque para vocês entenderem as armadilhas que essas pessoas extremamente que se acham espertas pode fazer você cair, ou alguém que você ama cair. E às vezes pode ser tarde demais se você não tiver a informação certa, com grandes profissionais certos, trazendo essa clareza de comunicação para vocês. Doutor Naden, isso fica impune? Vitimismo manipulador é crime? Ou está atrelado a algum crime? Ou como a pessoa se defender? Então, apenas o vitimismo não é crime. Isso não tem tipificação. O famoso mimimi, que nós conversamos mais cedo, isso não é crime. Mas só que é aquilo, a partir do momento em que você obtém uma vantagem, para mim já caracteriza crime, tá? Só que assim, complementando um pouquinho sobre a pergunta anterior, que é com relação à vítima, a pessoa se coloca... o golpista, ele consegue deixar a cabeça da pessoa tão prejudicada que ela se coloca como é errada. Ela fala, nossa, mas o que foi que eu fiz para essa pessoa fazer isso comigo? Eu faço tudo. Eu sempre fui tão boa para ela. Eu sempre fui tão boa para ele. Né? E complementando ainda o exemplo que eu dei anteriormente da mão, o golpista quebrando a mão da pessoa, isso terminou num sequestro. Para você ter ideia, num sequestro. Ele levou essa pessoa no meio do mato para fazer isso. Para você ver como é que é. Era um relacionamento e onde terminou. Um sequestro. Ela foi abandonada no meio de um mato. Teve que pedir ajuda e outras coisas mais. Então, assim... E ela, quando apareceu no meu escritório, ela achava que estava errada. Como eu fui burra? Como é que eu caí nisso? Só que não é bem assim. Doutor, então, o que fazer? Eu já vi aqui que, né, claro que informação pertinente, a gente tem que estar blindado, igual a Andrea fala muito nos programas aqui. Você tá blindado. E como fica blindado? Primeiro, protegendo aqui, que aqui é a primeira coisa que eles atacam, né? Pessoas assim, seja de qual crime for, de qual esfera for, nisso que a gente está falando é na mente. Então, acredito que ajuda psicológica, mas muitas vezes a pessoa tem vergonha. Então, a minha próxima pergunta é o que fazer quando percebe que o outro está se fazendo de vítima, ou está nessa relação de vício emocional, porque muitas vezes, né, gente, a pessoa nem entende que tá numa relação doentia, mas não tá sentindo paz, porque não tá uma relação leve. Então, o que fazer? Tanto a Andrea, por favor, e depois o Dr. Naden. Então, um dos primeiros princípios, Jordana, utilizado, primeiro é identificar quais as artimanhas estão sendo usadas. Relacionamento, seja ele, aí vamos lá, não vamos nos prender só a relacionamento amoroso, não, tá? Sim. Isso é relacionamento, como você falou, familiar, pai e filho, mãe e filho, marido e mulher, do trabalho, essas relações acontecem também muito no trabalho. São relacionamentos de forma geral, entre amigos também existe. Então, a primeira coisa a identificar é essa relação. Se eu tiver que colocar na balança, eu estou mais sofrendo ou eu estou mais feliz? Quais são os meus ganhos? Quais as artimanhas dessa pessoa, do outro, né? Que essa pessoa usa comigo, que eu percebo que me fere, que está tirando a minha liberdade? Porque uma das principais ações do chantagista ou do vitimista manipulador é a punição. Então, ele vira e fala assim, como o Dr. Naden falou, olha, se você não fizer isso para mim, eu não fico mais com você. Se você não fizer isso para mim, também eu não venho mais. Só que muitos fazem isso de forma muito sutil. O outro não percebe, às vezes, na fala, que aquilo é uma ameaça, que aquilo é uma manipulação, que aquilo é uma chantagem. Então, esse olhar tem que estar atento. Tudo que soa estranho, levanta o sinalzinho vermelho, tira a venda dos olhos e se coloque em primeiro lugar nas situações. Não fomos feitos para viver aprisionados. Eu vou usar uma expressão muito característica, Jordana, que acontece e já aconteceu muito com pacientes meus, tá? Que o outro
faz como se estivesse colocando, doutor Narden vai completar isso que eu estou falando. Manipula tanto a outra pessoa que essa outra pessoa começa a se sentir num cárcere privado. Ela não consegue mais tomar decisão sozinha, não consegue mais fazer determinadas coisas sozinha, porque está sendo sempre manipulada e teleguiada por aquele autor. Tem até uma história da tal da cadeirinha do castigo. Que a vítima não é o vitimista manipulador, não. A vítima de verdade. A vítima se sente como se ela estivesse presa na cadeirinha do castigo. O castigo seria aquela cadeirinha que os pais, do professores pensamento das crianças para pensar ali no mal que fez? Fica aí pensando no mal que você Adultos fez. fazem isso? Fazem. Se você não fizer o que eu estou falando, eu não te tiro da cadeirinha. Gente, isso é uma coisa lúdica, tá? Que eu estou colocando. É só para vocês entenderem como as manipulações elas podem ser sutis. Andréia, mas assim, abrir o olho. Isso é muito... Você falando isso aqui pra gente, né? Assim, acho que as pessoas podem pensar, mas gente, que adulto vai cair nisso? Porque isso chega a ser ridículo, né? Peraí, não, vai ali sentar na sua cadeirinha do pensamento, na sua cadeirinha do castigo. Tipo, pra mim, pelo menos, não, como assim? Isso não existe. Mas sabe qual adulto que faz isso, que acaba indo? Aquela pessoa que já está dependente emocionalmente do outro. Entendi. E aí ela vai. Tem uma história, doutor Nádia, eu vou abrir para o senhor responder agora a mesma indagação, a mesma pergunta que fiz para a Andréia, mas tem uma história de uns grandes amigos meus nos Estados Unidos que a mãe de criação dessa minha amiga, claro que eu não vou falar nomes, tinha também um neto, né, de um filho de criação, e esse neto eles descobriram que estava tirando todo o dinheiro da avó. Estava tirando todo o dinheiro da avó e estava dando a desculpa que estava cuidando da avó e de repente a avó não tinha dinheiro para nada e ela recebeu uma pensão boa. E quando essa avó, infelizmente, veio a falecer, a família toda descobriu que esse neto passou tudo pro nome dele. Isso ela foi vítima, então, com certeza, ela foi vítima do vitimista manipulador, né? Na verdade, assim, as leis dos Estados Unidos... Não, morava aqui no Brasil. Mora aqui no Brasil. Esse casal de amigos mora nos Estados Unidos, me contou essa história lá. Mas aconteceu no Brasil. Sim, então, assim, dependendo... Sinceramente, dá até para tentar restituir todos esses bens, esses valores que ela ficou prejudicada. Eu não sei se foi carros, apartamentos, ou só valores que ela recebia, mas assim, esse é neto, né? Isso, neto. É o neto dela. Então, um neto cuidador que, na verdade, cuidou de limpar, né? De nada, né? Então, ele pode ser responsabilizado tanto na esfera civil quanto também na esfera criminal. E assim, complementando o que a doutora Andréa falou, eu passei a tomar uma certa atitude lá no escritório para atender essas pessoas que foram vítimas, tanto homem quanto mulher, que é o seguinte, eu não gosto de atender a pessoa sozinha. É sempre interessante fazer com que ela vá com alguém, leve alguém. Por quê? Porque eu vou fazer perguntas direcionadas para ela, para tentar extrair o máximo daquilo que ela vai conseguir me passar. Só que, às vezes, um primo mais próximo, uma amiga mais próxima vai conseguir me passar outras informações que serão necessárias para eu conseguir, de fato, identificar se ela foi vítima ou não. Eu acredito até mesmo que para a doutora Andréa isso também seria algo assim que ajudaria bastante, porque, às vezes, a pessoa não fala tudo. Eu, particularmente, peço um relato dos fatos para a pessoa. Falo, olha, o que foi que aconteceu? Né? Me relate desde o início do relacionamento. Onde foi que você conheceu ele? O que está acontecendo agora? E às vezes ela omite certos pontos. E essa amiga, ou esse colega, um irmão, alguém que esteja um pouco mais próximo, e está conseguindo identificar que ela está passando por esse vitimismo, por esse estelionatário, né? Que está fazendo manipulações com ela, essa pessoa consegue me passar umas informações que são preciosas, tanto para o processo quanto apenas com parecer. Gente, agora uma pergunta que para mim veio agora, assim.
Esse estelionatário, ele pode acontecer também acredito, né, todo ser humano pode passar por isso, mas qual que é o índice da comunidade de LGBT? Existe um grande número? Tem uma diferença grande de heterossexuais com homossexuais? Como que funciona isso? Tem alguma estatística? O governo brasileiro, com relação a crimes de estelionato sentimental, tá? Tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, né, de responsabilidade civil, não tem um ranking. O Brasil não tem. O FBI, se você entrar no site deles, eles possuem um link específico que trata sobre isso. Lá fala quantas pessoas caem nesse golpe por segundo. E no Brasil não tem nada, não tem. Agora, na pandemia, como teve uma crescente, subiu bastante esse tipo de golpe. Por quê? Por conta do pessoal está um pouco mais carente, né? Ficando em casa, não está saindo, não está indo ao trabalho. Então, assim, subiu bastante esse tipo de golpe. Mas o governo ainda não fez nenhum tipo de ranking para conseguir fazer com que as pessoas saibam de fato o percentual, né? De pessoas que estão caindo nesse tipo de golpe. E isso acontece mais em relacionamentos amorosos, relacionamentos dentro de casa, relacionamentos profissionais? Tem alguma estatística, doutor? Agora, na pandemia, foi com relação a dentro de casa, a casais, tá? Relacionamentos, assim, pessoas casadas, de união estável, algo um pouco mais sério. Que até mesmo acabou terminando em divórcio. O nível subiu até aumentou bastante. Muito o índice de divórcio, sim, né? Nesse sim, o índice subiu bastante. As pessoas ficaram mais próximas, né? Então Isso. acabou aumentando. Acabou Andréia, fala conhecendo pra de mim. verdade a outra pessoa, né? Certos detalhes que antes não conhecia. É verdade. Uma pessoa que se faz de vítima a todo momento pode ser considerado um psicopata ou um mitomaníaco? Então, como eu já tinha falado na outra live, o psicopata ele tem características muito específicas. Ele é desprovido de sentimentos, ele não tem sentimentos. Essa é a característica principal de um psicopata. Nem todo manipulador é psicopata, nem todo vitimista é psicopata, mas podem ser. Agora, o vitimista, ele, na verdade, ele tem uma crença limitante que diz na cabeça dele o seguinte, que ele se coloca dessa forma. É como se o mundo devesse alguma coisa para ele. O mundo estivesse devendo algo. E nesse fato, historicamente, o mundo devendo algo, ele está sempre buscando tirar de alguém alguma vantagem ou alguma facilidade que ele acha que ele tem direito. Então, sabe qual é o problema, Jordana? Ele nunca acha que ele é vítima. Ele nunca acha que ele está se vitimizando. Muito pelo contrário. Mas ele tem um transtorno, então, aí? Ele sofre de alguma coisa ou não? É decisão que você falou no começo, né? É uma opção pessoal. É uma escolha Mas pessoal. ele sabe que ele está fazendo tortura. É tortura, gente? Uma certa tortura e chantagem na cabeça do outro? Ele tem essa consciência, doutor Narder? É chantagem emocional. Ele sabe o que ele está fazendo. No meu ponto de vista, ele faz sabendo mesmo, com vontade. Exatamente isso. Ele vai lá e pratica aquilo. Fala, olha, hoje eu vou fazer isso. Vai lá e faz. É mais ou menos assim. Sem dó de caso pensado. É um aprisionamento do outro, né? O mais importante é entender o seguinte. Você, que está aí agora assistindo a gente nessa live, se identificou com algumas dessas questões e percebeu que, de alguma maneira, otimista, você vai... A grande... eu acho que travou. Eu tô te ouvindo. O grande questionamento... Oi, tá me ouvindo? Uhum. O grande questionamento que eu acho que a pessoa tem que começar a se fazer, primeiro, buscar uma ajuda profissional. E segundo, começar a se fazer uma questão assim. Eu quero ficar refém do outro para o resto da vida? Por que eu me coloquei na posição e no papel de refém? Bom, eu acho que a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. Começa a se questionar. A partir daí, a sua mente vai trazendo informações para que você consiga se colocar melhor dentro do seu melhor papel. Que papel é esse que você escolheu para você?
E doutor André, a pessoa, ela poderia fazer o quê? Pegar um papel e começar a escrever, começar a pontuar esses detalhes para conseguir enxergar ou não? Sim, sim, sim. Como é que... Pode começar a escrever, que aí ela vai começar a passar a olhar para si mesmo. Quando eu coloco no papel, quando eu verbalizo, eu costumo até falar muito para os pacientes o seguinte: a cura pela palavra. Você já sentou? Eu vou falar de um desabafo com um amigo, tá? Você já sentou para desabafar com um amigo, tá? Se sentindo super mal com uma situação e você coloca para fora? É maravilhoso, você se sentir esvaziado, porque você colocou para fora. Quando você traz isso para dentro de uma terapia, você senta com um terapeuta, com um psicólogo, psicanalista ou até o psiquiatra e vai colocar suas questões, você está colocando para fora, você está objetificando. O que é isso? Transformando em real a sua dor. Colocando ela para fora e olhando para ela. Quando você faz isso, que pode ser até pela escrita, doutor Narden, fica mais fácil você olhar, colocar as vistas ali e falar assim, caramba, isso realmente está acontecendo comigo. Isso está me fazendo mal, né? Isso está me fazendo mal. Eu costumo até colocar para os pacientes o seguinte: aprendam a andar com um bloquinho e anota no bloquinho, todos os dias de manhã, qual é a sua sensação para aquele dia, quais as suas expectativas. À noite, coloca o que você viveu, quais as sensações, o que foi bom e o que foi ruim. A partir disso, você começa a ser mais seletivo com o que você não quer que aconteça mais, e seletivo com o que você quer que aconteça de bom para você. Então, é muito importante a gente primeiro se identificar dentro desse processo. Por que que eu permaneço e permito ser refém do outro? Lembrando que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite, tá, gente? Com certeza. E a pergunta que é, às vezes a pessoa está escutando aqui e fala, mas eu não tenho dinheiro para terapia, eu não tenho dinheiro para contratar o serviço do Dr. Narden, o que que eu faço? Por onde começar? A pessoa se identificou assistindo essa live aqui no IGTV que vai ficar salva, ou no YouTube que vai ficar salva. A pessoa tá incomodada já porque ela viu, opa, peraí, que eu não tinha consciência, pelo jeito eu posso estar sofrendo disso. Porque eu acho que acredito, e me corrijam, tá? Meus grandes profissionais aqui, se eu estiver errada, uma pessoa que passa por uma situação dessa, ela acaba até perdendo a produtividade, a vontade de trabalhar, muitas vezes a vontade de comer, acaba... Eu imagino que você deixar a sua vida na mão de outra pessoa, ou em controle de outra pessoa. Peraí, eu vou viajar, não vou viajar, eu vou comer, eu não vou comer, eu vou sair, eu não vou sair, essa pessoa vai produzir para mim ou não vai, porque muitas vezes pode ser um funcionário, não sei. Qual que é o próximo passo? Eu acho que viver do próximo passo, isso deve ser aterrorizante para um ser humano. Então, a minha pergunta para vocês dois é a seguinte: se essa pessoa não tem condições financeiras, o que ela tem que fazer? Aonde ela tem que recorrer? E como que essa pessoa, ela se livra do próximo passo, que isso não dá paz, né? E eu falo muito aqui, se dá paz, faz. Mas se você tá vivendo uma situação na sua vida que tá te tirando a paz, tem algo errado que precisa ser olhado, certo? Sim. Com certeza. Com certeza. Pode falar, doutor. Com relação à área jurídica, a pessoa ela tem que, de fato, procurar aquele profissional que ela tem uma confiança, que ela deposite uma confiança. Só que assim, se ela acabou de ser vítima desse golpe, né? E não tem dinheiro, o que ela precisa fazer? Ela precisa ir até a Defensoria Pública do estado dela. Defensoria Pública, existem vários advogados magníficos que podem ajudá-la. Então ela tem que procurar a Defensoria Pública. Isso, Defensoria Pública. Se ela não tem valores para pagar advogado, ela vai até a Defensoria Pública, ela vai ser assistida. E eles escutam ela e podem falar se é algum crime, se não é, e proteger essa pessoa, né? Sim. Mas, no mesmo tempo, ela precisa ir até a delegacia e fazer o registro da ocorrência. Isso é de suma importância. Muito importante. Então, são esses dois pontos. Primeiro é ir até a Defensoria Pública, caso não tenha dinheiro para pagar um advogado, um amigo emprestar, qualquer coisa do tipo, né? Se tiver, procure advogado, que seja da sua confiança, ou se não tiver, procure outro advogado. Segundo ponto, vá até
à delegacia, converse com o delegado, conte o caso para ele, que ele vai conseguir investigar e, quiçá, mandar para o Ministério Público. E isso vai ganhar corpo e vai ter uma esfera criminal efetiva no futuro. Perfeito. E André, em relação à parte psicológica, acho que a parte psicológica chega até a ser muito antes da parte judicial, né? Ou procurar, porque a pessoa está nesse vício emocional que ela não consegue desvincular e até acreditando que ela que é a culpada da vítima manipuladora. Assim, Jordana, tem uma coisa que eu sempre costumo dizer e uso muito essa frase. Quem se faz de vítima está buscando aliado. Tá? Isso é muito importante. Normalmente, quem se faz de vítima está em busca de aliado. Se você quer continuar sendo refém e aliado do outro, no final das contas, quem vai ter o maior prejuízo é você. Vai viver na cadeirinha do pensamento. Né? Castigo. Então, do castigo. Dentro do processo psicológico, a gente tem hoje, em todas as cidades, a gente tem isso, são os atendimentos sociais, tá? Então, é só buscar, entra na internet, coloca atendimento psicoterápico social, que vem várias instituições que promovem esse atendimento com psicólogos, psicanalistas, com ou valor bem simbólico ou mesmo gratuitamente. Outras formas que você pode buscar é começar a fazer um exercício mental de se amar mais. Quando eu fortaleço e potencializo as minhas forças, o meu amor próprio, eu começo a não permitir qualquer coisa. Eu começo a me sentir menos vítima do vitimizador, do chantagista. E dessa forma eu organizo melhor a minha vida. Então comece a se questionar, tirar um pouco essa venda, se colocar num papel de senhor da sua vida, puxa as rédeas para si, porque você vai conseguir ter muito mais possibilidades de reverter essa situação. Jordana, não é fácil, tá? Doutor Narden sabe do que eu tô falando, né, doutor Narden? Ele pega muitos casos assim. É muito difícil. A gente fala, às vezes eu falo, eu fico assim, ai, gente, falar é tão fácil, mas eu sei que no dia a dia é muito complicado. Mas se você não começar, se você não der o primeiro passo da sua libertação, você vai ficar como vítima do outro para sempre. E até porque o nosso lema aqui chega de deixar para lá, vamos denunciar. E é denunciar o errado, tá, gente? Não é denunciar a pessoa, não. Ninguém tá aqui para denunciar ninguém, não. Se tiver alguém para denunciar, você liga pro doutor Nada, para André. Não é comigo que vocês falam, não, viu? Aqui a gente só vai ajudar para encaminhar para eles. Mas quando as pessoas me levantaram muito isso, né? Quando eu comecei com Entre a Gente, André, você sabe disso. Nossa, não, gente, aconteceu que a gente está cansado de ver situações que as pessoas não têm clareza. E clareza é poder. Eu tenho um curso online de propósito de vida, eu vejo que muitas pessoas chegam machucadas e feridas por situações externas de pessoas. Pessoas que não estão conseguindo andar, não estão conseguindo produzir, não estão conseguindo voar. E eu falo que águia voa com águia porque estão sendo manipulados ou estão em algum relacionamento tóxico, doentio. E muitas vezes é culpa dessa pessoa. Eu falo, não se culpe, se cure. Mas você tem que se curar com as pessoas certas, com a informação, porque clareza é poder. E vocês estão aqui com grandes profissionais e proximidade é poder. Quanto mais próximo você for de pessoas de integridade, de caráter, que tragam a verdade, que queiram ajudar você a se curar e não se culpar, mas a voar, a se libertar. E muitas vezes acredito que a liberdade dessa situação doa. Mas é necessário. Dói. A dor ela é muito latente. E é transformar essa dor. Jordana fala muito isso, né? Transforme a sua dor em algo positivo para você. Você falou onde que a gente pode buscar. Eu criei na pandemia, eu falei, acho que isso na última live, até algumas pessoas vieram no meu direct conversar, entraram no grupo Reflexões Positivas. Quem não tem condições de fazer uma terapia e às vezes a gente não consegue atender todo mundo, eu criei um grupo de reflexões positivas. Todos os dias de manhã é um grupo no WhatsApp fechado.
Todos os dias pela manhã eu mando informações, dicas E é sobre um grupo vários temas. silencioso, tá, gente? É um grupo silencioso. Já falei, inclusive, sobre o vitimismo lá nesse grupo, sobre outros assuntos, sobre toque, sobre vários assuntos voltados para a saúde mental. Então, é uma forma de você ter a informação, E uma ter luz, né? conhecimento, uma luz, Uhum. para poder se perceber e ver. Será que eu estou passando por isso? Caramba, eu conheço uma pessoa que está passando por isso, eu conheço uma pessoa assim, eu vou tentar ajudar. Então, quem quiser, me manda uma mensagem no direct que eu incluo lá no grupo, que é uma maneira de ajudar, né, Jordana? Com certeza, e também vocês podem ir no inbox do Dr. Narden, no da Andréia, no meu, comecem a segui-los, meninos. Vamos responder aqui algumas perguntas. O que fazer quando a vítima sofre algum tipo de chacota na delegacia por conta de crime de estelionato? Isso acontece Doutor Nádia. diariamente, Jordana. Diariamente. Diariamente. Não é falando mal, né? Mas assim, aquele policial que está recebendo aquela pessoa que acabou de passar por um problema psicológico tremendo, Meu Deus. foi vítima, não tem dinheiro. A pessoa chega chorando, desesperada. Muitas vezes, clientes relataram, Narden, não consegui fazer o registro de ocorrência porque ele falou que era na esfera civil. Isso não é crime. Então, vai embora daqui. E vira chacota. Entendi. O que tem que fazer, doutor Só que Narden? isso, então, precisa ir na corregedoria. Vai na Corregedoria, então. corregedoria da polícia, aí vamos ver se essa história não vai mudar. Ou se não, fala com o seu advogado. O Carl Silva, passar 18 anos numa multinacional no setor organização, falar que você só faz feijão com arroz e não recebeu uma promoção. Isso pode ser vitimismo? Depende de como ela usa essa informação aí que ela está falando. Ela está usando para quê? Para manipular os seus chefes, para conseguir uma coisa melhor? Ou você usa isso só para poder massacrar alguém? Ou você está usando isso para dizer assim para você mesmo? Olha, isso aconteceu comigo, mas eu não vou permitir mais, eu vou dar uma virada na minha vida, eu vou me transformar. Se você usa isso de forma positiva, ok, não. Agora, se é para sugar e aprisionar e culpar alguém, tem coisa errada aí. É uma projeção. Eu vou pedir pra gente... Pode falar, doutor Nada, desculpa. Eu gostaria só de complementar com relação à delegacia. Tem muitas delegacias da mulher, tá, que elas fazem um encaminhamento para uma área da psicologia. Mas depende muito de cada estado. Tá? Depende muito de cada estado, mas tem. Tá? O delegado faz um encaminhamento para ela fazer um tratamento, para ela tentar superar aquele problema que ela passou naquele momento. Eu tenho mais perguntas aqui, mas tem perguntas mais fortes, que eu acredito que as pessoas vão querer mandar inbox, porque eu acho que é muito, muito intimista, né? Vou pedir pra gente tirar uma foto agora para a audiência que estiver aqui. Tira uma foto. E você vai tirar uma foto por quê? Porque nós somos legais, gente? Não. Porque você vai colocar uma frase ou por que você gostou dessa live, por que você está gostando. Porque isso faz com que nós geramos mais conteúdo todo dia. Isso é um feedback pra gente. Tanto pra gente melhorar em relação aos temas, quanto pra gente melhorar realmente, trazer a melhor informação para você. Então, tira uma foto, coloca lá nos seus stories, me marca o Dr. Narden Souza, marca a Andréia também e fala por que você tá gostando dessas lives toda semana, às 19 horas, aqui no Instagram junto com a gente. E pra gente poder até ver também quantas pessoas, né, estão sendo beneficiadas. Nós estamos realmente recebendo centenas de mensagens de pessoas que estão sendo impactadas, mas como os temas são muito, muito fortes, a gente toma um cuidado muito grande, a minha equipe, da Andréia e do Dr. Narden, para repostar também, mas faz isso, seja de luz. Uma vez a minha vida mudou porque eu vi um repost falando de algo que eu precisava para dar essa alavancada toda. E quem sabe você não vai ser luz na vida das pessoas que estão nos seus stories, para eles conhecerem esses profissionais, começarem a seguir e se curar de verdade. Vamos lá para a foto, gente? 1, 2, 3 e... Já... Considerações finais, Dr. Narden Souza. Vou repetir uma coisa muito importante que eu falei na outra live, que a pessoa precisa aprender a falar não. Se a pessoa aprende a falar não, talvez ela vai conseguir começar a identificar certos pontos, certas manipulações. Ela vai conseguir identificar
que essa pessoa ela é uma vitimismo, que ela fica se fazendo de vítima. Então, assim, aprenda a dizer não e, novamente, vá até a delegacia, faça o registro da ocorrência, seja qual for o problema, tá? A estelionato sentimental, Maria da Penha, o que for, não fique calada. Isso precisa ser ranqueado, tá? O governo precisa ter essa base Os de dados, números. isso, dos números, porque se você não fizer nada, essa pessoa vai conseguir uma próxima vítima. Então, faça algo por aquela outra pessoa que você não conhece no presente momento, mas pode conhecer essa pessoa no futuro, no tribunal, ou em algo, né? Como se fosse vítima. Então, assim, é isso. Porque se a gente se cala e deixa pra lá, gente, é por isso. Para de deixar pra lá, vamos denunciar, porque se a gente se cala, vai ser mais uma vítima, outra vítima, outra vítima. E aí começa, né? Por isso que é social. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece por você. Começa usando o seu propósito, é aquilo que mais te dói, às vezes, para curar você e outras pessoas. Andréia, considerações finais. Exato, exato. Faço das palavras do Dr. Narden e da Jordana as minhas. É bem isso. E até quero colocar, Jordana, se as pessoas quiserem também, podem mandar para a gente sugestões de temas para as próximas lives, para que a gente possa montar, porque o objetivo é esse, é trazer informação e mostrar para as pessoas que a gente pode. Basta a gente querer. Exatamente. Não permita que façam com você o que você não faria com o outro. Exatamente. Então, acho que é ter essa consciência, é aprender a dizer não, como disse o Dr. Narden, e resistir às intempéries da vida e às dificuldades que elas vêm, mas que elas precisam ser transformadas em benefício próprio, como aprendizado, como ensinamento, para você se sentir cada vez mais fortalecido e equilibrado mentalmente. É isso aí. E, gente, lembrando, quando você coloca o pé, quando você toma uma decisão na sua vida, isso é física quântica também. Os milagres acontecem porque você se move na direção. Então, pessoas começam a aparecer que você nunca imaginou para te ajudar. Situações começam a acontecer que traz toda a clareza que você tem. É aquela coisa, quando eu coloco o pé, Deus vem, o universo vem e coloca o chão. Acredite, essa live não é por acaso. Você não está nessa live por acaso, você não conheceu o Dr. Narden, você não conheceu o André, você não está me conhecendo por acaso. Que nós possamos ser uma alma tocando outra alma. É isso que o Entre a Gente está fazendo aqui. Trazendo informações. Muito obrigado por todo mundo que está aqui. Muito obrigado, Dr. Narden, pelo seu tempo. Muito obrigado, Andréia, Ladislau, pelo seu tempo, pela missão de vida de vocês, pelo propósito de vida de vocês, por vocês terem aceitado esse desafio comigo. Então, eu quero agradecer muito e me colocar à inteira disposição, nós três aqui, como instrumentos de bênção na vida de cada um que está assistindo essa live, que vai assistir no IGTV, que vai ficar gravado. E se você gostou, assim que eu salvar essa live, que nós colocarmos no IGTV, vai lá, comenta, compartilha, marque pessoas. Quanto mais a gente fizer essa corrente do bem, mais a gente vai conseguir trazer a informação para as pessoas e curar a vida, porque a informação certa cura vidas, viu? Cura a vida. Gente, obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Até obrigada, gente. terça-feira da semana que vem, às 19 Até horas, viu? Com mais beijo. um tema super Grande bacana. abraço. Beijo. Tudo de Já bom, que é gente. só entre a gente, né? É só entre a Só gente. entre a gente. Tchau, tchau. Tchau.